Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Começa mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Jovem é morto a tiros no bairro Shell, aqui em Linhares. Macaco morto é encontrado na Reserva Natural Vale. O local está fechado para visitação. Senador Ricardo Ferraço fala sobre projeto de lei que propõe suspender definitivamente a decisão do governo de importar café do Vietnã. Mais de 6 mil queixas foram registradas no Procon de Linhares no ano passado. Veja uma reportagem sobre o Dia do Consumidor aqui na cidade. A nossa entrevista de hoje é com a economista Melissa Modenese. Ela dá dicas de consumo consciente para evitar o endividamento. Veja ainda a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o resumo do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O Dia do Consumidor, comemorado neste dia 15 de março em Linhares, foi lembrado apenas com algumas ações isoladas no comércio. Sem dinheiro, muita gente está preocupada mesmo em limpar o nome. O que é cada vez maior mesmo é o volume de atendimentos no Procon da cidade. Essa relação importante entre consumo e comércio, por vezes, fica meio estremecida. É cada vez maior o número de reclamações que chegam ao Procon e aqui em Linhares não é diferente. O Procon de Linhares registrou no ano passado mais de 6.500 reclamações de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. No topo do ranking estão queixas contra eletrônicos, financeiras e serviços essenciais, contas de água, luz e de telefone. Segundo o Procon, a maior parte dessa demanda poderia ser resolvida de maneira simplificada. Porque hoje o consumidor ainda procura gente muito para resolver problemas que às vezes ele teria como estar solucionando junto ao fornecedor. A gente trabalha na orientação justamente para diminuir essa demanda, porque é mais cômodo até para o consumidor. Hoje ele tem o procon.gov, que da própria residência ele entra na internet e faz a sua reclamação. As empresas, a maioria tem o 0800, que você pode estar entrando em contato, tentando solucionar. Os gerentes das empresas, geralmente da loja, atende, procura resolver esse problema. É uma tentativa também de solução. Caso não consiga, aí sim procura o Procon. Aí é o último caso, né? No Dia do Consumidor, na cidade não houve nenhuma ação coordenada para atrair clientes. Apenas alguns lojistas apostaram em promoções isoladas, mas com um dinheiro mais curto e o endividamento, a preocupação mesmo é em limpar o nome. Eu estou endividada justamente por não ter consciência na hora de gastar. Mas dentro dessa crise aí, a gente acabou passando um pouco de aperto e a gente agora está aprendendo, né, mediante essa crise aí. E eu espero que toma jeito e toma vergonha, né? O Procon tá aí, eu acho que trabalha de uma maneira muito boa, muito louvável. Só que às vezes o próprio consumidor, às vezes não procura os direitos dele, entendeu? Se a partir do momento que ele começar a pesquisar no Código do Consumidor, ele vai procurar ver que existem muitas coisas que beneficiam ele, mas ele não procura se aprofundar naquilo ali, entendeu? Para o presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Linhares, o Código de Defesa do Consumidor trouxe muitos avanços, mas muitas ações judiciais poderiam ser evitadas. Olha, o consumidor, ele tem direito, como por exemplo, a ter acesso a uma informação adequada e clara sobre os diferentes preços de serviço, facilitação da defesa dos seus direitos no sentido de ter uma inversão do ônus da prova. Então, ele é visto como uma parte mais fraca na relação de consumo. Pelo menos isso, de modo geral, se falando, né? Então, é natural que ele busque os seus direitos. O ideal é que ele faça a tentativa de solucionar o problema diretamente com o fornecedor, né? E se ele não conseguir, que ele acione o órgão de defesa, que é o Procon. Na opinião da presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares, a legislação que defende o consumidor também contribuiu para melhorar a gestão no comércio. O benefício é tanto para o consumidor quanto para o lojista, porque é uma forma de a gente, quanto lojista, está melhorando o atendimento e as condições para o cliente.
Pois é, a lista completa das empresas com o maior número de queixas no Procon de Linhares está disponível no site da Prefeitura. E no último bloco do Sim Notícias de hoje, você confere uma entrevista com a economista Melissa Modenese, que dá algumas dicas sobre o consumo consciente para evitar o endividamento ou para sair dele. Nesta quarta-feira, um macaco foi encontrado morto na Reserva Natural Vale, em Linhares. Não há confirmação de que o animal tenha morrido com febre amarela. No entanto, o local, que já vinha ficando fechado para visitação por causa do número de casos da doença no estado, permanecerá assim fechado para visitantes até meados de abril. A assessoria de comunicação da Vale informou que a medida é apenas preventiva, adotada também em outros locais de atuação da empresa no estado. Segundo a Vale, as atividades internas continuam ocorrendo normalmente. O animal foi encaminhado para exames de laboratório. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no bairro Novo Horizonte na noite desta terça-feira. A vítima chegou a ser socorrida pelo próprio pai e levada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos. Diego Correia Damasceno estava nas proximidades de um bar da Avenida Arthur Bernardes quando um veículo Prisma escuro se aproximou e um dos ocupantes efetuou vários tiros. Ele foi atingido no peito e nas costas, mas morreu antes de receber atendimento. Ninguém foi preso até agora. Quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma instrução normativa assinada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na última terça-feira, estimula a criação e a formalização de agroindústrias familiares. As regras que orientavam a produção de laticínios, ovos e mel, comuns aos médios e grandes produtores, agora foram flexibilizadas para viabilizar os pequenos negócios. Segundo o ministro, a medida é para a indústria quase artesanal, formada por milhares de produtores que só precisavam de oportunidade para crescer. A instrução normativa, publicada nesta quarta-feira, é voltada para estabelecimentos de até 250 metros quadrados. Com a mudança, são adequadas as exigências de equipamentos e de instalações para essas pequenas agroindústrias, sem abrir mão de parâmetros higiênicos e sanitários, preservando a segurança dos alimentos e a saúde pública. São mantidos também cuidados relativos à temperatura e o tempo de cozimento ou de resfriamento dos produtos. Exemplos de adequações são a dispensa, em situações específicas, de equipamentos como o resfriador à placa, o tanque de estocagem e equipamentos também de pasteurização rápida. No caso da utilização de leite proveniente somente da produção própria, é dispensado também o laboratório. As instalações também podem ser anexadas à residência agora, desde que tenham acessos independentes e não precisam ter uma sede para o serviço de inspeção. Então está aí uma normativa que foi publicada nesta quarta-feira, flexibilizando essas exigências para as agroindústrias familiares em todo o país. Muito obrigado, Franco, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 34 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 33. Em São Mateus, variação entre 20 e 32. Já em Vitória, mínima de 21 e máxima de 31 graus. A seguir, você vai ver, acadêmicos da Faceli promovem debate para discutir crise na segurança pública. É daqui a pouco, depois do intervalo. Uma roda de debate discutiu a crise na segurança pública na Faceli na noite da última terça-feira. Nossa reportagem esteve por lá para acompanhar o assunto. O encontro reuniu acadêmicos, autoridades e a comunidade em torno da crise na segurança pública do Estado. O evento foi organizado para refletir principalmente o movimento que paralisou as atividades da Polícia Militar. Segundo os organizadores, a primeira roda de debates da Faceli serviu para analisar as responsabilidades, buscar explicações e propor melhorias para a segurança pública do Estado. É uma noite que nós estamos trazendo não só para os alunos, mas principalmente para a comunidade em geral, a chamada primeira roda de debates, primeira roda de conversa, onde nós vamos discutir as diversas implicações e consequências que essa crise da segurança pública do nosso estado aconteceu. Para o secretário municipal de Cidadania e Segurança de Linhares, o envolvimento da sociedade na discussão é fundamental para que haja avanços. Quando você vê a Constituição Federal, no artigo 144, ela diz o quê? Direito,
mas também é responsabilidade de todos. Então a faculdade, quando ela abre para um debate desse, quando os professores estão ali envolvidos, né? Então isso é muito importante porque alguma solução, alguma coisa que possa trazer um benefício no futuro vai ser debatido aqui. E nós estamos no local certo, dentro de uma universidade, onde temos alunos que pensam, que praticam e vão desenvolver conhecimento. E desenvolver conhecimento também é uma parte crítica, onde eles podem buscar entender melhor tudo o que está acontecendo ao redor. E assim buscar e propor soluções também para problemas que possam ocorrer ou como esse que ocorreu. Entre os acadêmicos, a oportunidade de aliar conhecimento teórico à prática na sociedade. Esse debate aprende, vai fortalecendo o nosso conhecimento acadêmico no assunto. Debate em cima da segurança pública é de extrema importância para o brasileiro, por conta que é uma questão generalizada. E o senador Ricardo Ferraço divulgou um vídeo em que fala sobre o projeto do qual é autor para derrubar em definitiva a decisão do governo federal de importar café do Vietnã. Pessoal, vocês estão acompanhando a nossa luta em favor da nossa agricultura, em favor da nossa cafeicultura, contra essa covardia e essa violência que o Ministério da Agricultura tentou fazer contra os nossos cafeicultores. Pois bem, entrei aqui no Senado com um projeto de resolução que susta a decisão do Ministério da Agricultura em autorizar essa importação de café. E o senador Ronaldo Caiado, que está aqui ao meu lado, é o relator dessa matéria. Eu tenho contado com o seu apoio aqui no Senado e gostaria que ele dirigisse as suas convicções aos produtores rurais de todo o país, mas especialmente aos produtores de café de Rondônia, da Bahia, de Minas Gerais e do meu Espírito Santo. Vocês me conhecem e sabem da luta que vem de longa data. E nós sabemos o quanto o produtor de café vem sofrendo durante todos esses anos, discriminado e penalizado. E mais uma vez uma iniciativa deplorável, dando autorização para importação de café do Vietnã, trazendo pragas, enfim, contaminando a nossa cafeicultura e dificultando a sobrevivência do nosso cafeicultor. Eu quero dizer a vocês que imediatamente o senador Ferraço entrou com um projeto de decreto legislativo sustando essa instrução do Ministério da Agricultura, suspendendo e derrubando definitivamente essa prática. Coube a minha relatoria. Sinceramente, pode ter certeza, todos os capixabas, como também mineiros e todos os estados da federação aí que tem essa prática da cafeicultura, podem ter certeza que nós aqui não vamos deixar que vocês sejam penalizados, não. Parabéns, Ferraço, e vou aí com muita honra e orgulho relatar esse projeto de decreto legislativo e sustar definitivamente essa importação. Obrigado, Caiado. Tamo junto. Pois é, uma boa notícia, né? A gente torce para que realmente essa medida do governo federal seja definitivamente derrubada. Por falar nisso, vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 479 a saca. Arábica 7, R$ 457. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 444 a saca. Altemar Félix traz agora os assuntos do nosso esporte. Muito bem, Cláudio, sim, esportes. E eu puxei a fila aqui para votar pelo Marlon. Ele é atacante do Linhares Futebol Clube, como destaque no empate do último sábado com o Espírito Santo 1-1 aqui no Campo da América. A melhor partida do Linhares até agora, notadamente no segundo tempo, o que dá esperança de dias melhores apesar das dificuldades. E agora o desafio é no próximo sábado contra o Real Noroeste, 16 horas, lá em Águia Branca. Mais um desafio difícil, né, Marlon? Verdade. Primeiramente, quero agradecer aí pelo reconhecimento, pelo jogo. E dizer que vai ser um jogo bastante difícil mesmo, um jogo complicado, um jogo duro. Mas estamos confiantes que vamos sair com os 3 pontos de lá. E se entrosando mais ali com o meio-campo para que você não fique muito isolado, né? Certamente o professor Alain vai estar durante a semana passando as movimentações, junto com os meios, junto com os atacantes, até os volantes chegando junto ali na área. Bom, a ficha então do Marlon aqui é Marlon Alcântara de Castro, é isso? Não. Marlon Carvalho de Castro. Carvalho de Castro, tem muito Carvalho aqui em Linhares, né? Ele faz 21 anos, no próximo dia 20, né? Isso, correto. No próximo dia 20. Começou na Desportiva aos 13 anos e lá ficou até vir aqui
para o Linhares Futebol Clube. Então está com todo o gás, com toda a vontade, é jovem e pode dar muitas alegrias ainda para a torcida. Parabéns, Marlon. Muito obrigado, agradeço. Sim Esportes para o Sim Notícias. Ok, Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, no terceiro e último bloco, a nossa entrevista de hoje é com a economista Melissa Modenese, que no Dia Mundial do Consumidor fala sobre o consumo consciente, para evitar o endividamento. Você confere depois do intervalo. Bom, e falando um pouco mais sobre o Dia Mundial do Consumidor, eu recebo nesse último bloco a economista Melissa Modenese, que veio dar algumas dicas para um consumo saudável e também falar um pouquinho sobre esse cenário que a gente tem aí de endividamento das famílias. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Melissa, a gente ainda está num momento de crise, afetando aí as vendas, sobretudo no comércio. Agora, que fatores principais você destaca para esse endividamento das famílias que tem sido tão alto? Alguns fatores, Primeiro é a falta de conhecimento financeiro, que normalmente não é disseminado, pelo menos da nossa geração, Agora que eles vêm fazendo alguns programas de educação financeira. O excesso de compra a prazo, que em decorrência também não se foi colocado em controle no seu orçamento, então depois aquela parcelinha pequenininha virou uma bola de neve, ficou muito grande para o orçamento da pessoa. E o desemprego, Então, a diminuição da renda da família, isso tudo gera um imprevisto que impacta no endividamento da pessoa. O desemprego, ele é um golpe muito forte, Melissa? Porque a renda que entrava, mesmo que pequena, de repente ela cessa, traz um problema muito sério para a economia, para a economia e também até para dentro da família, Porque de uma forma ou outra, as contas vencem todo mês, conta de água, luz, telefone, gás. E precisa ser feito o pagamento. E aí essa família tem que criar algumas alternativas, ou renda extra, alguma informalidade, para justamente conseguir sair dessa bola de endividamento. Nós não temos tradicionalmente, como você mesma disse, um ensino regular na questão financeira, coisas que em outros países existem, na nossa grade curricular, nas escolas não se ensina, Mas é importante o pai, por exemplo, estar atento já desde pequeno, ensinando o filho a controlar aquele dinheirinho, mesmo que seja da mesada ali. É importante. É importante, desde o início também, mostrar que o dinheiro é fruto de um trabalho. É suado, É suado. Por quê? Desde o início ele vai associar que o dinheiro é uma remuneração do seu trabalho, do trabalho dos pais, e que não cai da árvore, que não se jorra da torneira, ou que o cartão não tem limite. Eu já vi várias crianças falando assim, o papai não tem dinheiro, mas ele passa no cartão, papai, que dá. Já passei por isso. Então, se desde o início você falar assim, não, olha, isso aqui custa dinheiro, está muito caro, mamãe tem que trabalhar muito para conseguir esse presente, esse artigo, Então, associando ao trabalho, fica mais fácil. E aquele velho cofrinho também ajuda bastante a ter essa consciência, mas atrelado a um sonho que a criança tem. Porque, na verdade, a gente também é uma grande criança que só muda os presentes diferentes. Guardar por guardar, ninguém vai guardar dinheiro. Então a gente guarda para ou ter segurança lá na frente na aposentadoria, para um imprevisto, ou a gente guarda também para ter, eu quero comprar o meu apartamento, minha casa, eu quero trocar meu carro. Então são presentes de valores diferentes, mas acaba sendo a mesma metodologia. Pois é, para nós adultos, por exemplo, Melissa, a reforma da casa, uma pintura, uma coisa simples, às vezes que se precisa fazer, mas que não há o dinheiro ali na hora. O ideal é isso mesmo, é esperar alguns meses e juntar e fazer isso pagando à vista? É sempre a melhor opção? Sempre a melhor opção, até porque normalmente não se tem a gente não tem muito conhecimento de quanto que realmente vai custar a obra. Chega para nós, às vezes, um orçamento que não condiz com a realidade. Sempre custa um pouco mais. Exatamente. Então, a dica assim, se passaram para você
que aquela obra vai te custar 10 mil, então guarda 15, né? Junta 15, porque aí você vai passar para aquela obra sem aquele estresse, que a obra já dá um estresse natural, né? Da rotina da família. Se ainda tem estou preocupado com aquele cheque que vai entrar e eu não sei se eu vou ter o dinheiro, isso gera, e até, às vezes pode até ter problema no casamento, com o relacionamento com os filhos, e aí você tem que trabalhar. O dinheiro sempre é o seu meio de pagamento, meio de conseguir as coisas. Então, não ser o principal objetivo, porque realmente aí vira o estresse, vira a qualidade de vida, né? Pois é, eu conheci um italiano aqui em Linhares e ele me disse que na Itália o costume, né, só pegando como exemplo, por exemplo, alguém que queira comprar um tênis que custa aí R$200, ele não tem o dinheiro todo na hora, ele trabalha 2, 3 meses que seja para comprar aquilo à vista, é costume, né, do povo europeu, né, ele citou especialmente a Itália. Nós aqui brasileiros não temos esse costume, né, para a gente é comprar em suaves prestações, né. A gente deve criar esse hábito de comprar à vista mesmo, de juntar o dinheiro antes de... É importante porque até nesse momento em especial, que a inflação está um pouco mais alta, as pessoas estão com recursos menores, quem tem o dinheiro em mão tem um certo poder de barganha. Então, se ele tem, ele pode chorar um desconto maior, porque até a parcela, o valor cheio daquele produto já está embutido um juros que é recorrente às vendas a prazo. Então, a venda à vista realmente tem que ser mais vantajosa, né? Agora, Melissa, e com relação ao cartão de crédito, cheque especial, a gente viu há poucos dias um estudo e um levantamento, né? O Banco Central, inclusive, o governo está querendo colocar algumas medidas aí para dar uma freada, né? O limite do rotativo lá altíssimo, isso comprometeu a renda de muita gente, né? O cartão de crédito, cheque especial são coisas assim surreais, né? Eu falo que são surreais, porque são taxas de juros que você não consegue absorver dentro do seu orçamento. Não é razoável, né? Não é razoável. Então, realmente você tem que não tentar o máximo possível não entrar. Se entrar, fazer o máximo para sair daquela situação o quanto antes. Mais rápido possível. É uma bola de neve mesmo, né? Porque se está numa média de mais ou menos 450% em questão anual, então se você tem uma dívida de R$1.000, vai para 4.500. Em um ano. Em um ano. Em 2 anos ela vai mais que dobrar. Exatamente. Né? Se você já tem dificuldade de pagar uma dívida de R$1.000, imagine de 4.500. Não vai pagar nunca. Agora, para quem já está com o nome lá pendurado no SPC, né? Conseguiu um emprego, de repente, ou está trabalhando, mas está endividado, está com o nome sujo, o que você dá como dica assim, para ir reorganizando aos poucos a situação, Melissa? Eu acho que você falou a palavra-chave, aos poucos, não tem varinha de condão. Na medida que, assim, do tamanho da dívida que está, dependendo da família, acho que é importante você tomar consciência da situação, mapear as dívidas e ir para ação, né? Não fazer novas dívidas desnecessárias, eliminar os desperdícios e renegociar. Se aquele fornecedor estiver ainda com ações não muito te impedindo uma facilidade de fazer esse pagamento, é importante você procurar algum especialista, o PROCON, para ajudar nessa negociação. Intermediar essa conversa, exatamente, né? Até mesmo botar juros mais justos, né? Pois é. Eu quero agradecer a presença da economista Melissa Modenese, dando essas dicas importantes. Só para a gente finalizar, Melissa, assim, agora já olhando de maneira mais ampla, né, você já percebe assim, algum sinal, principalmente no comércio, né, que é o grande termômetro para a nossa economia, alguma melhorazinha? Terminamos o carnaval há pouco tempo e no Brasil as coisas demoram para andar, né? O carnaval sempre foi um marco, né, para o brasileiro. Então, normalmente se fala no popular que começa a girar mesmo depois do carnaval. E aí as pessoas tomam uma rotina mais natural e para realmente se estabilizar, se organizar. E aí sim a gente consegue visualizar pelo menos algum padrão do consumo mensal, né, das famílias, e aí fica mais fácil para o comércio.
Teve alguns fatores que atrapalharam um pouco, né, o faturamento de fevereiro, né, a questão da segurança, o carnaval, então ficou 15 dias só de fevereiro de trabalho. Isso prejudicou bastante o faturamento do comércio e dos serviços, mas nesse mês de março, abril, isso vai estabilizando um pouco. Devagarinho vamos caminhando aí, né? Isso. Melissa, obrigado pela sua presença. Melissa Modenese, economista, falando conosco no Dia do Consumidor, Dia Mundial do Consumidor, sobre a boa relação com o dinheiro que a gente ganha todo mês, né, para ter uma vida financeira saudável. Obrigado, Melissa. Obrigada, e tenha um consumo consciente. É isso aí. Bom, e assim nós vamos encerrando esta edição do Sim Notícias. Essa entrevista você também confere aí no canal 20 da RCA em Vitória, TV Sim Vitória. E você, claro, interage conosco, deixe seu recadinho no nosso canal no facebook.com/TV Sim Linhares, inclusive sugestão de pauta, viu? Pode deixar lá o seu recado. Reveja todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.